que assim seja, para que todos os telespectadores assistam uma grande partida de futebol. Bem, o Renato Marcília espera que o delegado da CBF se entenda com alguns cinegrafistas, repórteres fotográficos, que insistem em se colocar nas laterais do campo. Enquanto eles não se entendem, o jogo não começa e nós vamos aproveitar para lembrar aos senhores pais que os postos de vacinação vão permanecer abertos até às 17 horas. Portanto, se você ainda não levou o seu filho para tomar a vacina, não se esqueça, até às 17 horas ainda tem muito chão, são 16h03, dá para levar. Candinho, de que forma o Bragantino vai tentar vencer aí a melhor equipe do campeonato? Jogando futebol simples, com uma boa marcação, que é que sempre o Bragantino tem feito, né? A gente respeita o Vasco, uma grande equipe, mas que é um jogo difícil para as duas equipes, tanto para o Vasco como para nós. Perfeito, palavras do técnico Candinho do Bragantino, Oliveira Andrade. Raul Plasma, o comentarista da Globo, uma vez mais conosco para analisar, comentar Bragantino e Vasco da Gama. Realmente uma parada, hein, Raul? O melhor time paulista enfrentando o líder, melhor time carioca, o Vasco da Gama. Boa tarde. Muito boa tarde, Oliveira. Boa tarde, amigos da Globo. E também um outro duelo interessante. O Marcelo é o melhor goleiro até o momento, goleiro menos vazado, e joga contra o artilheiro desse Campeonato Brasileiro. Também é um duelo também muito importante, uma atração a mais para esse jogo, que tem tudo para agradar, né? O Vasco da Gama, considerado o melhor time do país no momento, contra um Bragantino também, que joga de uma forma correta. É claro que fechadinho, se protegendo sempre, mas sempre um time muito perigoso. Como já te disse, o jogo tem tudo para agradar e a gente vai ficar aqui de olho na telinha. Parece que vamos começar. O senhor Renato Marcília acerta o seu cronômetro, já conferiu com os seus dois bandeirinhas, tudo em ordem pelas laterais do campo. Vamos para os primeiros 45 minutos de futebol aqui na cidade de Bragança Paulista, no interior do estado de São Paulo. Vai dar a saída o Bragantino. Tá valendo, apita Renato Marcília, vamos em frente. Aí Mauro Silva, o grande Mauro Silva reaparecendo na equipe do Braga. E a primeira falta do jogo. Ficou no chão o lateral Biro, empurrado pelo Edmundo, quando tentava a passagem ali pertinho da linha lateral. Cobrança do capitão do Bragantino, Ney. E o Vasco vai respondendo com Flávio. Meteu a cabeça Júnior, recolocou no campo de ataque. Bem, Jorge Luiz deu um balão para tirar de lá e afastar o perigo. O Bragantino recomeça pela lateral esquerda com Biro. Em cima dele, o Edmundo, fechando todos os espaços. Lateral para o Vasco, a cobrança de Luiz Carlos Vinck. Flávio apareceu ali apenas para devolver. Não houve nada, disse o juiz. O Bragantino então fica de posse da bola. E o desvio, o corte do Flávio no momento exato, quando o Tuquinha buscava espaço para fazer o cruzamento. Vai atrás da bola o Biro, com todo o incentivo da galera. Ele sinaliza ali para o árbitro, conferindo que foi apenas arremesso manual. Tomou grande distância e colocou na área do Vasco. Jorge Luiz bem lá em cima. Mauro Silva retomou, caiu dentro da grande área, a torcida fica na bronca. Mas o árbitro em cima, com convicção, mandou a jogada seguir. Tá aí o Mauro Silva brigando, batalhando de novo. E o Bebeto por baixo, colocando pela linha lateral. Tá aí o replay para você tirar qualquer dúvida. Tiba tentando levar para dentro da grande área, 2 para cima dele, arrumou para o Gil Baiano, conseguiu cruzar. Mauro Silva ali na entrada da grande área, brigando muito, o médio volante do Bragantino, da seleção brasileira, e que está muito próximo de acertar o seu ingresso no Roma. O jogo já estava parado na marcação ali do Bandeira. O Marcília mandou seguir. Então não parou não, nem enfiou a cabeça, afastou. Mauro Silva. E agora ele marca.
Lá pela meia direita. Vamos ver no replay. A falta que aconteceu na meia direita. O Bragantino já prepara a cobrança. A torcida se agita pelas arquibancadas aqui do pequeno estádio Marcelo Stefani. É um verdadeiro alçapão. A torcida fica em cima. E é claro que o time da casa sempre sabe tirar vantagem dessa situação. Gil Baiano tomando posição. Ali a marcação do Macula. Se posicionando na entrada da grande área. Mandou Gil Baiano uma bomba. No tapinha, Regis aliviando pela linha de fundo. Você confere no replay uma excelente cobrança do Gil Baiano. E o primeiro escanteio do jogo. Vai bater pelo lado esquerdo do seu ataque o Bragantino com o mesmo Gil. Ele procura caprichar a cobrança de pé direito. Bola muito fechada. Saindo do outro lado. Apenas tiro de meta. Globo e você toda hora. Tudo a ver. O melhor time de clientes tem Cheque Estrela Itaú. Regis colocou a bola um pouquinho mais para frente, tomou mais distância e manda de esquerda a bola para o campo de ataque. Macula apenas espana, por ali ninguém do Vasco. Responde o Bragantino com o Ney. Sidney foi lá em cima, não achou nada. E a bola chegando tranquilamente para o Regis. Eduardo. Marco Aurélio dá o primeiro combate. Ele faz o corte, traz para dentro e de longe para irritar um pouquinho a torcida. Recua para o goleiro Regis, que já mandou para frente. Brigando muito Marco Aurélio. E o Marcília marcou uma falta para o Vasco. Cobrança de 20. Macula entortou. De graça o lateral para o time do Bragantino. Já passamos de 5 minutos no primeiro tempo, 0-0. E a bola de novo pela linha lateral. Agora o corte do Luiz Carlos Vinck. Evitando ali a progressão do camisa 7, Tuquinha. Ele que é o substituto do João Santos, um jogador que tem sido muito importante no time do Bragantino neste Campeonato Brasileiro. No outro jogo desta tarde, São Paulo e Goiânia jogam no Serra Dourada. O Kleber Machado está acompanhando. E se os gols acontecerem por lá, é claro que você vai ver. São Paulo e Goiás jogando no Serra Dourada. E aqui o cartão amarelo para o lateral Luiz Carlos Vinck do Vasco. Uma entrada dura no jogador Marco Aurélio do Bragantino, que está caído, vai ser atendido pelo médico do clube. O jogo fica parado. Primeiro cartão amarelo pintou, você viu. Pendurados no Vasco estão o goleiro Regis e o atacante Bebeto. O Marcília fica olhando ali para o relógio. Já fez sinal que vai acrescentar ao final deste primeiro tempo. E o jogo vai recomeçar com a cobrança de Ney. Tá aí mais uma vez para você. No replay a falta que favorece o Bragantino. Ney batendo. Jorge Luiz enfiando a cabeça. Bebeto com estilo. Dominou bonito no peito e ajeitou para o Vinck escalar aqui pela ponta direita. Facilitou o corte. Tomou dele o Tuquinha. Aí o Tiba. Birubiru, ou melhor. Birubiru, tá certo. Fazendo o cruzamento, colocando na área do Vasco. Deu rebote, ficou com Gil Baiano. Vai saindo do Macula, trazendo para o meio, ajeitando para o Biro, chamou para o pé esquerdo, preferiu o corte, tocou de direita, mas tocou fraco, pegou embaixo. Facilitando a defesa do goleiro Regis. Mas a galera gostou. Começo de jogo quente aqui na cidade de Bragança Paulista. Vasco líder, 21 pontos ganhos. Bragantino terceiro colocado, 19 pontos ganhos. Rinaldo abre a contagem no Serra Dourada, fazendo São Paulo 1, Goiás 0. Daqui a pouquinho vamos ver esse gol. Primeiro o ataque do Bragantino, que desce com Tuquinha, agora Alberto. Vinck fica marcando a distância. Foi lá o Flávio, ele preferiu abrir para o Tiba. Prendeu, vai encarando a marcação. Ameaçou cruzar, deixou com o Alberto.
Dali a bola é apenas rolada para o Tuquinha. Ficou no chão e a falta foi marcada. Estava em cima o árbitro. Tá aí o replay. E é frontal ao gol do Regis. Gil Baiano já demonstrou que sabe e muito, exigindo agora há pouco do Regis uma grande defesa. A bola agora colocada mais próxima da linha frontal da grande área, onde se posiciona a barreira do Vasco. Partiu Gil, bateu uma bomba. E ela saiu pela linha de fundo sobre o gol do Regis. São Paulo 1, Goiás 0. Vamos ver o gol de Rinaldo com a narração do Kleber Machado. O rebote, Cafu, bate na trave. Olha o São Paulo. Gol de Rinaldo para o São Paulo. O chute do Cafu. O Martorelli parece que não acredita, ela explode na trave e no rebote Rinaldo colocado. Voltamos a Bragança. Bragantino tentava com Marco Aurélio, Jorge Luiz foi melhor do que ele. E agora o se manda pelo lado direito com Luiz Carlos Vinck. Na frente para o Bismarck. Antecipação do Ney, Mauro Silva chega ali para ajudar e de longe recua para o Marcelo, sentindo o perigo que representava o Bismarck. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. Bola do Gil colocada no campo de ataque. E o técnico Nelsinho chamou pela primeira vez agora há pouco a atenção da sua equipe, especialmente dos jogadores de defesa e meio de campo, para avançarem um pouco mais, evitarem essa pressão do Bragantino. Gil Baiano pelo lado direito, batendo mais uma falta favorecendo o Bragantino. Ele inverte, põe aqui do lado esquerdo. Alberto vai atrás, o Vinck inteligentemente protege, deixa sair, ganhando tiro de meta para o Vasco. Já passamos de 10 minutos. Até agora o jogo é para o Bragantino, que está em cima. O Vasco da Gama se ressente. A ausência de William e Giovani, mais o William, porque esse jogador sabe tudo, retém a bola, prende a bola. E você mantendo a bola com você, você deixa outro time correr, mas você é a dona da situação. O problema é que a bola está voltando muito rápido e o Bragantino tem muita disposição e foi para cima. O meio-campo do Vasco da Gama não consegue reter a bola. Tiba ajudando ali atrás na marcação, deixando com o Júnior. Ele toca de lado para o capitão Ney. Sai na velocidade, tem liberdade, tenta ganhar o campo de ataque e consegue. Meteu de trivela, que bolão para o Marco Aurélio, tinha condição, o Bandeira mandou seguir e o Regis foi obrigado a deixar a grande área, se antecipando ao centroavante do Bragantino para evitar o primeiro gol. Numa cochilada, num vacilo da defesa do Vasco, ele entra por trás, nas costas do marcador e quase alcança. O Regis foi mais esperto. Bragantino ainda tem lateral para bater. Birubiru sempre tomando grande distância. É quase um escanteio lateral cobrado pelo Birubiru. E agora marcou reversão o Marcília. Marcou corretamente. Até às 17 horas. Portanto, mais 45 minutos. Os postos de vacinação em todo o Brasil estarão abertos. Leve o seu filho. Marcou falta do Birubiru quando tentava sair o Edmundo. Luiz Carlos Vinck se apresenta ali e bate. Bismarck. Luizinho. Foi falta. Empurrado. Fica no chão, Luizinho reclama com o Marcília, pedindo cartão amarelo para o jogador do Bragantino. Você revê aí o lance da falta. E o Vasco já no campo de ataque. Ney sempre com boa presença. E a falta do Bismarck. Por trás, chutando o tornozelo do Ney. Tomou uma bronca do Renato Marcília. Ney.
Demorando demais e agora batendo. Subida do Marco Aurélio, na rachada com Luiz Carlos Vinck, fez o apoio, empurrou o lateral do Vasco e a falta marcada. O jogo até aqui vai ficando truncado. Vinck, lá do outro lado pro Eduardo. A marcação é do Tiba. Chega também o Donizete, ele toca de ladinho pro Bebeto. Bismarck, na tabela com o Bebeto, foi pro chão o Bebeto e o árbitro marcou. Empurrado realmente o camisa 10 do Vasco. Numa falta próxima à linha frontal da grande área do Bragantino. Confira no replay. Na imagem da câmera de baixo. De bola parada. A primeira boa oportunidade para o time do Vasco. E o Bebeto continua discutindo ali com o Donizete. O Marcília vai pedindo calma aos dois jogadores. O Marcelo, preocupado, claro, sentindo o perigo nessa cobrança, pede a barreira. Vinck por lá, Macula e Eduardo também. Não se entendem os homens da barreira com o árbitro Renato Marcília. Vamos ver quem bate. Partiu o Vinck, mandou direto. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Ajeita lá na pequena área para a batida do tiro de meta o goleiro do Bragantino, Marcelo. Não tem muita pressa. Birubiru apenas espana no meio do caminho. Tuquinha vai tentando dominar, pressionado pelo Vinck. Descolou o espaço, conseguiu tocar para o Alberto. Dali, que bom lançamento para o lateral esquerdo do Birubiru. Ganhou o fundo, chamou para o pé direito. No cruzamento, demorou. O Flávio chegou, fechando o espaço, colocando o corpo à frente e mandando a bola pela linha de fundo. Depois de um lançamento redondinho do Alberto, encontrando o Birubiru livre. Cobra escanteio o time do Bragantino. Lá em cima o Macula para afastar. A sobra ficou com o Tiba. Aí o Gil Baiano. Está aqui pelo lado esquerdo porque veio bater o escanteio. Que bola perigosa, Regis. Trombando com o jogador do Bragantino e o Marcília, claro, marcando falta. Veja no replay. Foi, Raul? Foi sim. Houve o choque, realmente tirou todo o equilíbrio do goleiro do Vasco da Gama. Luiz Carlos Vinck. Tomou dele o Tuquinha. Mauro Silva chegou para ajudar. Ficou com a bola. No levantamento, Vinck. Colocou pela linha lateral. Quando passamos de 15 no primeiro tempo. 0-0 Bragantino e Vasco. Na abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Todas as emoções ao vivo na Globo. Em Goiânia, no Serra Dourada, Goiás 0, São Paulo 1, gol de Rinaldo que você já conferiu. Birubiru. O Alberto fica ali marcado pelo Luiz Carlos Vinck. E o Donizete dominava, o jogo já estava parado com uma falta marcada pelo Renato Marcília. A falta do atacante Marco Aurélio. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 2173.000. Subida de Júnior. De cabeça a bola pela linha lateral. Tentou evitar o Birubiru, apesar do esforço, não conseguiu. Vai para a cobrança Luiz Carlos Vinck. Achou o Bismarck ali na frente. Mauro Silva dá um duro na marcação. E fisicamente ganha de 10-0 do Bismarck. E o Bismarck não gostou não, fez a falta. Parece um pouco nervoso o camisa 7 do Vasco. Donizete. E agora ele marca ali pertinho da linha lateral. Um número excessivo de faltas, Raul. É um jogo bastante truncado, um jogo com muita disposição. Vale praticamente a classificação para os dois times, principalmente para o Vasco da Gama.
mas o Vasco da Gama perde, porque perde o seu potencial, porque no meio-campo hoje faltam jogadores importantes. E o Bragantino, nesse setor do campo, mata o jogo. Até agora, Bragantino, hein? Até às 5 da tarde, os postos de vacinação em todo o Brasil abertos. Se você ainda não levou o seu filho, não perca tempo. Birubiru. Tuquinha. Desvio foi do Luiz Carlos Vinck. O Tuquinha vai se mandando, deixando a cobrança para o Birubiru. Jorge Luiz vai subir para meter a cabeça. Sidney tentou sair, trombou lá na grande área com o Tiba. O árbitro não marcou nada não, e tá valendo. Vamos em frente. Macula. Dali ele distribui. Bola comprida para o Edmundo. Melhor do que ele, Birubiru foi lá em cima para afastar no toque de cabeça. Complementou Ney, tentou pegar Bismarck. Mauro Silva mais uma vez não deixou. O duelo dos dois é muito bonito. E aí o replay daquela jogada do Sidney com o Tiba, que levou a pior. Mas já se recuperou e está no jogo. Marco Aurélio tentou mandar no toquinho de calcanhar para o Tiba. Jorge Luiz bem para fazer o corte. Se colocando entre os dois. Flávio. Falta. É claro que a torcida do Bragantino fica na bronca. Pega a bola, Luizinho. Entrega para o Flávio. Ele passa pela bola, quem bate é o Luizinho. Edmundo. Desarmado, Gil Baiano vai sair pelo lado direito, trazendo o Bragantino para o campo de ataque. Marcou empurrão do Tiba. Luizinho. Ney afasta de cabeça. Donizete aparou, pôs no chão, ligou com Mauro Silva. Dali para o Tuquinha. Já passamos de 20 minutos no primeiro tempo, 0-0. Tuquinha saiu do Sidney, a bola passou. Ele não. Foi obrigado a apelar o zagueiro do Vasco. Tá aí o replay na imagem da câmera de baixo para você. Saiu patinando, derrapando. E o Bragantino tem assim, pela meia direita, mais uma excelente oportunidade. E agora o zagueiro Sidney do Vasco é chamado pelo juiz Renato Marcília e nesse momento recebe o cartão amarelo. Confira aí. A advertência com o amarelinho para o camisa 3 do Vasco da Gama, que vai tratando de formar a barreira que vai proteger o goleiro Regis. Eduardo conversa com o Flávio. O Alberto fica próximo da bola. O Gil Baiano já tomou grande distância. Vamos ver quem é que bate. Deve apenas rolar o Alberto. Não rolou não. Bateu o Gil de novo. Excelente, excelente. Espalmando pela linha de fundo Regis. Uma bola realmente quente do lateral direito do Bragantino. Tá aí o replay. Caprichando em todas o Gil Baiano, que agora continua com a chance nos pés na cobrança do escanteio. Jogadores do Vasco acertam a marcação lá na área. Regis sai, não acha nada. Tentou apanhar a sobra Donizete, não deu para ele não. Quem conferiu foi Mauro Silva. Ele parece um trator. Birubiru enfeitando o lance na bicicleta. Gil Baiano não deixou sair. Carimbou Luizinho, espirrada, ficou lá na área. Jorge Luiz atrapalhado, acabou metendo do jeito que deu pela linha de fundo. E a torcida do Bragantino gosta e gosta muito do jogo da sua equipe. Cresce a empolgação da torcida. E o Braga pressionando. Bateu Gil. Regis. Trombou com o Macula. Sentiu ali a coxa esquerda. No exato momento que o Goiás empata o jogo no Serra Dourada, em Goiânia. Gol de Wallace. Já vamos conferir.
O Vasco procura esfriar um pouco o time do Bragantino. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Richard Gere, Andy Garcia. 2 policiais transformados em inimigos mortais. Justiça cega. Hoje em Supercine. O Vasco não consegue se encontrar no campo de ataque. O Bragantino responde com Alberto. Antes do Tuquinha, espertíssimo Luiz Carlos Vinck por baixo, metendo para fora. Birubiru na cobrança do arremesso manual. 23 do primeiro tempo, 0-0 no placar de Bragança Paulista. Bate o Biro, sempre colocando na área. Ela quicou, enganou Sidney, mas já estava parado o jogo com a marcação do impedimento ali pelo árbitro Renato Marcília. Vamos então ver o gol do Goiás no Serra Dourada. Você, Kleber Machado. A cobrança do Wilson. Olha a cabeçada! Gol do Goiás! Wallace! Com 28 minutos. Voltamos a Bragança Paulista, portanto no Serra Dourada. Goiás 1, São Paulo 1. E aqui o jogo parado de novo com falta. Atropelado ali o Mauro Silva. Donizete reclama da presença do Bismarck, muito próximo da bola. Tuquinha chegou e resolveu. Bateu colocando lá na ponta direita para o Gil. Tirou do Macula, rolou na frente para o Mauro Silva. Em cima dele, Eduardo e Sidney. Tenta descolar o espaço, mas acaba chutando contra as pernas do Eduardo. E o lateral é do Braga. Gil Baiano, sinalizando, pedindo melhor posicionamento do Marco Aurélio, principalmente lá dentro da grande área. Agora chamou o Mauro Silva, mas mandou para a área. Marco Aurélio subiu, não achou. Sidney evitando o escanteio. Voltou para o Gil. Armou a perna para fazer o cruzamento. Agora sim, vai subir Marco Aurélio. Antes dele, Jorge Luiz. Deu rebote. Mauro Silva procurou pelo Gil Baiano lá do lado direito e entregou. Trouxe para o meio, preferiu levantar. Luiz Carlos Vinck cabeceou para cima, agora consertou. Tirou da área. Birubiru atrás dela. Pressionado pelo Edmundo. E a pressão foi tanta que o Edmundo acabou cometendo falta. Tiba. 2 em cima. Luiz Carlos Vinck e Jorge Luiz. Ganha a parada o Vinck. Chega para pressionar agora Birubiru. Os 4 ficam embolados ali na linha de fundo. E o Vinck toca por último na bola. Arremesso para o Bragantino. Birubiru. Luiz Carlos Vinck. Deu bola muito curta para o Edmundo. Apareceu o Alberto. Recuperou a posse de bola para o Bragantino. Jogou onde não tinha nenhum companheiro. Jogou em cima do Eduardo, que agradeceu. E dali mandou para o Macula. Já partiu sem bola Bismarck. Edmundo também, aqui pelo lado direito. Em cima dele, Ney, Alberto e Birubiru. Vai para o chão, falta. Marca o Renato Marcília. Fica conversando com o Alberto. Aí o replay da falta, clara, favorecendo o time do Vasco. Eduardo pediu para bater. E nesse momento o Vasco com 10 jogadores. Luiz Carlos deixou o campo aqui para ser atendido. Ele levou uma pancada do jogador Tuquinha do Bragantino. Formada a barreira, Eduardo toma grande distância. Vai mandar direto. De pé esquerdo, bateu bem. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Poupança Itaú, a melhor defesa para seu dinheiro. Você viu aí no replay a cobrança do Eduardo, colocando a bola bem próxima da trave direita do Marcelo. Eduardo. Vai sair cartão, hein, Comé? Vai sair cartão para o centroavante Marco Aurélio do Bragantino.
Renato Marcília vai sendo obrigado a usar os cartões para conter um pouco a violência em campo. Flávio trabalhando bem ali pelo meio. Luizinho. Bebeto dominou no peito, pôs no chão, tocou para trás para o Luiz Carlos Vinck. Tentou sair com a bola dominada, facilitou o desarme. E o Bragantino responde, Tuquinha pelo meio. Luiz Carlos Vinck conseguiu recuperar-se no lance. Voltou-se a tempo de corrigir tudo para o time do Vasco. Flávio arrumando para o Eduardo se mandar lá pelo lado esquerdo. Ele ganha campo de ataque, ergue a cabeça, procura alguém desmarcado, mas está difícil. Deixa então com o Macula. Gil Baiano dá duro ali, mas a bola não sai. Sidney sobrando, fazendo a cobertura, recuando de longe para o Regis. E tome vaia. Até às 17 horas, você pode levar seu filho para receber uma dose da vacina contra o sarampo. Os postos vão permanecer abertos, eu repito, até às 17 horas. Não deixe de levar o seu filho. Birubiru. Alberto pediu para trabalhar. Ney se arriscando no campo de ataque. Quis colocar entre as pernas do Flávio, não deu certo não. Edmundo. Desequilibrado. Bandeira diz que não saiu. Então tá valendo. Agora não. Agora o jogo fica parado, mas o árbitro marca uma falta. Falta no Edmundo. Já arrumou ali para cobrança Luiz Carlos Vinck. Bismarck. Bebeto. Flávio, 2 em cima na marcação. Ficou muito difícil para o Flávio. Ganhando todas no meio de campo o time do Bragantino. Marco Aurélio. Ele e Eduardo. Foi empurrado o lateral esquerdo do Vasco pelo Marco Aurélio. O Eduardo tenta valorizar um pouco. O árbitro pede para que ele se levante. E o jogo prossegue. Bismarck foi puxado pelo Mauro Silva. Pediu cartão para o Mauro, o Bismarck, mas o árbitro não deu não. Jorge Luiz. Bebeto pisou na bola. Birubiru no carrinho. Por pouco ele não pega o Bebeto. Como são perigosos esses carrinhos. Já passamos de 30 minutos. 0 Bragantino, 0 Vasco. No Serra Dourada, em Goiânia. Goiás 1, São Paulo 1. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Sua tática tem que ter Kaiser, uma grande cerveja. Bragantino tem uma falta para cobrar pela ponta direita. Gil Baiano tocando em cima do Eduardo. Júnior aparecendo pelo Bragantino. Deu um balão. Tiba vai tentar. Achou a bola primeiro do que Luizinho. Fica lá pela ponta direita o Tibo. Gil já passou, foi lançado. Tentou o cruzamento. Eduardo fechou os espaços. Pressionou o jogador do Bragantino. Deixou a bola sair. E é só tiro de meta. O nosso Léo Batista já está selecionando os melhores lances desse primeiro tempo para a reapresentação no intervalo com a análise de Raul Plasman. Você vai ver também os gols de São Paulo e Goiás. Luiz Carlos Vinck no campo de ataque cobrando o arremesso manual. Bismarck apareceu ali apenas para devolver para o Luiz Carlos. E agora tentou trabalhar. Só que Alberto não deixou. É um jogador muito habilidoso, é o cérebro do time do Bragantino, esse camisa 10. Jorge Luiz afastando pelo Vasco. Luizinho apareceu, dominou, Bismarck acompanha, Bebeto também, ele prende, prefere o Edmundo um pouco mais à frente. Na rachada com Mauro Silva, quase ficou sem a bola. Bismarck estava por ali para ajudar. Luizinho recebeu a marcação, tocou para trás. Flávio mandou lá para a ponta esquerda, onde estava Eduardo. Edmundo. Hoje não está bem no jogo, não. E acabou puxando o Donizete na continuação, fazendo a falta lá na ponta direita. O Edmundo está sendo sacrificado porque o meio-campo do Vasco, é bom repetir sempre isso. Novamente aí o replay. Então, de qualquer forma, a bola não chega. Ele está tendo que voltar para buscar o jogo. E tira um pouquinho ele da área.
consequentemente afasta também ele de Bebeto. Então o Vasco da Gama não consegue jogar bem, porque o Bragantino mata em cima, tem mais gente no meio campo e muito mais disposição. O Vasco vai sentindo muito, Raul, a falta do seu motorzinho, né? O William. Esse é o homem do time, o cabeça do time, faz tudo. Alberto de fora da área, arriscando no chute de pé direito. Aparecendo bem Regis para defender. Veja de novo. A bola passou pelo Bismarck, pelo Ney. Quem dominou foi o Edmundo. Melhor do que ele, o zagueiro central, Júnior. Agora Ney. Dali rolando para o Gil Baiano escalar pela ponta direita. Bebeto apenas acompanha a distância, Macula também, ele levanta. Ninguém do Bragantino por ali. Tranquilidade de Jorge Luiz. Pink. Bismarck. Falta. Mais uma falta do Marco Aurélio. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Veja o Vasco como chega bem agora pela ponta esquerda com o Eduardo. Achou o Bismarck lá dentro da grande área. Ele devolve para o Eduardo. Ameaçou cruzar. Preferiu rolar. Bismarck. Flávio livre de marcação. Luizinho melhor posicionado pelo meio. Ergueu a cabeça. Temos aí um pequeno com a nossa imagem. O Tino vai se mandando para o campo de ataque. Já restabelecido o nosso sinal, tudo bem. Macula. Novamente, problemas com a nossa imagem. E o jogo aqui fica parado, a bola com o goleiro Marcelo, que já recoloca em jogo. Donizete. Tocando de lado para o Júnior. No campo de ataque, Birubiru. Tirou do Edmundo, entregou para o Tiba. Meteu a cabeça, Flávio vai sair. Bem, enquanto permanece o problema com a nossa imagem gerada aqui no estádio Marcelo Stefano em Bragança Paulista, vamos com São Paulo e Goiás, direto do Serra Dourada, em Goiânia, com a narração de Kleber Machado. O tempo que até ameaçou chover. Até que ameaçou chover hoje aqui em Goiânia, o sol está brilhando. E você acompanhando esse Goiás e São Paulo, 0-0, 1-1. Cruzamento mal feito. Tiro de meta. 1 para o São Paulo, 1 para o Goiás. O São Paulo abriu o placar com o Reinaldo. O Wallace empatou. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 2173.000. Tiro de meta cobrado pelo Martorelli. O Antônio Carlos faz o desvio. Faltando 3 minutos para o final do primeiro tempo aqui em Goiânia. 1-1, São Paulo e Goiás. Olha como o Goiás vem rápido para o contra-ataque. Niltinho. Pela esquerda ele domina. Vai para cima do Cafu. A bola toca em Cafu. O Antônio Carlos evita o escanteio. Foi pior para o São Paulo. Olha a sobra. Túlio. Bate. Prensado, bate torto. Niltinho. E a falta. O Goiás de vez em quando vem com tudo. E essa movimentação, o Niltinho está aí no chão. Joga com a 7, mas se mexe. Veja a falta do Cafuco, que recebeu o cartão amarelo. O Niltinho, o Cacau, o pessoal se mexe muito e confunde a vida da defesa do São Paulo. Veja a cobrança de falta do Jorge Luiz. E o Nelsinho tira para escanteio. O Brasil inteiro está acompanhando Goiás e São Paulo. Temos alguns problemas técnicos em Bragança Paulista, onde Bragantino e Vasco vão empatando. E o amigo da Globo está curtindo esse jogo aqui de Goiânia, do Serra Dourada. 1 para o Goiás, 1 para o São Paulo.
Daqui a pouco a cobrança do escanteio. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Tente, invente. Um palco para você fugir da rotina. Estreia amanhã no Domingão do Faustão, 3h30 da tarde. Cobrança do escanteio lá pela direita, mas o juiz ainda está chamando a atenção ali do pessoal dentro da área. O jogo do Nelsinho parece que está com um ferimento, é isso, César? Exato, o Nelsinho passou por uma pequena cirurgia essa semana, ele tirou o quisto da testa. Agora essa cabeçada que ele deu, a bola saiu, mas o corte na testa dele abriu, está sangrando bastante. A informação do César Augusto. E o escanteio cobrado. Aí rasgando ali o Ronaldo. E a falta depois contra a equipe do Goiás. Nelsinho continua fora de campo, o São Paulo com 10. Nós estamos com os 30 segundos finais do tempo regulamentar nesta primeira etapa em Goiânia. Ronaldo. Bragantino e Vasco vão empatando 0-0 em Bragança Paulista. Aqui o empate de 1-1 na abertura da 15ª rodada. Olha o Goiás puxando o contra-ataque. Túlio. Boa bola na esquerda. O Niltinho vai ter que brigar com o Antônio Carlos. Protege o zagueiro. E aí chuta para a lateral. Aí a marca de 45 minutos. Olha o Goiás. O Rubens Carlos toca na esquerda, Niltinho. Jorge Luiz ameaçou cruzar e prefere recuar. Vladimir. Driblou o Rinaldo. Fez boa tabela com o Wallace. Na sequência o corte do Adilson. Ficou muito mais inteiro, muito mais encorpado o time do Goiás depois do gol de empate. Domina o jogo, hein, Juca, a essa altura. Voltamos a Bragança Paulista. Depois de resolvido o problema da falta de energia elétrica por aqui, o Bragantino tem uma falta para bater. Perigo contra o gol do Vasco. 0-0 no placar. 39 minutos. Partiu Gil, rasteiro na jogada. Combinado, Tiba atrás da barreira. Fazendo o desvio para matar o goleirão Regis. A bola foi pela linha de fundo. Ainda tocou no jogador do Vasco. Veja no replay. O Bragantino, portanto, tem escanteio. Continua com a posse da bola. Escanteio que será cobrado pelo lado direito. Levantamento do Gil. Jorge Luiz afasta pelo Vasco. Foi bem lá em cima o zagueirão. Recomeça o Bragantino. Já passamos de 40 minutos. 0-0 no placar. Birubiru. Ney já partiu para receber lá na frente. Bismarck não deixou, mas o Biro insistiu. Subiu para ganhar a parada, mas fez o apoio. E o Renato está aí marcando falta, favorecendo o time do Vasco. Flávio. Bola de graça para o Mauro Silva, que encontrou ali o Tuquinha livre de marcação. Viu a passagem do Birubiru, fez o lançamento. O Vink fica na marcação. O Biro ensaia a finta, no cruzamento carimba o lateral do Vasco. Reclama toque a torcida, mas não foi não. Bismarck tenta puxar o contra-ataque. Mauro Silva não deixa, chegou atropelando o Bismarck. Luizinho. Você conferiu o lance no replay da falta. Vai mandar repetir a cobrança o Renato Marcílio. Você acompanhou aí com o Kleber Machado alguns momentos do jogo de Goiânia no Serra Dourada, Goiás e São Paulo. Final do primeiro tempo lá, 1-1 no placar. Gols de Rinaldo para o São Paulo e o Wallace para o Goiás, que você vai rever no intervalo com o Léo Batista daqui a pouquinho. Linha de fundo, mais um escanteio marcado para cobrar o Gil lá pela ponta direita. E a galera esquentando o incentivo. Jorge Luiz orientando a marcação dos jogadores do Vasco. Lá em cima é do goleirão Regis. Marcou falta o Marcílio. Flávio. Bebeto sempre bem marcado.
Tiba. Deixou para o Mauro Silva, que vinha de trás. Abriu pela ponta para receber a devolução o Tiba. Eduardo. Primeiro do que ele na bola. Lateral que o Tiba bateu. Gil. Luizinho se antecipando a Mauro Silva. Trabalhando bem com o Eduardo. Bismarck. Escapou do Gil. Fugiu da falta também. Bebeto. Ali ninguém do Vasco. Colocou no vazio. O Marcelo pegou. E o Bebeto pedindo um pouco de calma. Ney. Gil Baiano. Mauro Silva chegou pedindo, ficou com a bola. Agora Júnior. Ney. Alberto. Tiba. De volta para o Alberto. Mauro Silva no toque de primeira. Mete para trás para o Júnior. Recomeça o time do Bragantino. Estamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Olha o Marco Aurélio. Bismarck protegendo e o Regis saindo para pegar. Nos pés do centroavante do Bragantino. E o Marcília está marcando falta do Marco Aurélio no Bismarck. Veja aí no replay, na imagem da câmera colocada atrás do gol. Regis. E o Regis tem que tomar cuidado. Ele está pendurado com 2 cartões amarelos. Essa cera aí pode provocar uma reação por parte do juiz. Bateu forte de pé direito. E o Marcília marca falta para o time do Vasco. O Donizete fica inconformado. Eduardo. Flávio. Edmundo, melhor do que ele no lance. Ney, deixou com o Tiba, ele arranca. Alberto prendeu, esperou pela passagem do Ney ali pela ponta esquerda. Lançado o capitão do time. Preparou o cruzamento, agora sim. Eduardo chega rasgando, mete um bico na bola e não sai não. Subiu e caiu com o Birubiru. Agora Alberto. Tuquinha. Devolve no toque de primeira, o Alberto abre para o Gil se mandar pela ponta direita. Eduardo dá combate, macula também, mas ele cruza. Lá em cima Luiz Carlos Vinck. Edmundo. Tenta sair com a bola dominada. Birubiru forçou o corte. O Edmundo protegeu bem. Na continuação parou na marcação do Mauro Silva. Fez a falta. O Marcília está chamando, vai sair cartão. Foi nas pernas do jogador do Bragantino. Donizete. E o Jorge Luiz apenas protegendo a saída do Regis. Já temos 1 minuto além do tempo regulamentar aqui em Bragança Paulista. Vai terminar o primeiro tempo com 0-0 no placar. Edmundo abrindo para Bebeto. Quando Marcília levanta o braço e apita, indicando o centro do campo, finalizando o primeiro tempo de jogo. 0 Bragantino, 0 Vasco da Gama. Fique ligado, daqui a pouquinho Léo Batista reapresentando os melhores lances com análise de Raul Plasma e mostrando também os gols de Goiás e São Paulo no Serra Dourada. Globo e você toda hora, tudo a ver. Correr para mim é a melhor coisa que existe. Vamos para 45 minutos finais de futebol na cidade de Bragança Paulista. Placar do primeiro tempo 0-0. O Vasco é o líder, tem 21 pontos ganhos. O Bragantino busca a liderança porque tem 19, está em terceiro. Ganhando vai ficar ao lado do próprio Vasco com 21. E uma vitória a mais. Igual no número de pontos, mas uma vitória a mais. O repórter Roberto Tomé vai conferir se houve alguma mudança no Vasco, se houve alguma mudança no Bragantino, principalmente, Tomé. Já o Tomé trazendo as informações colhidas lá nos vestiários do Vasco e do Bragantino. Se você, por alguma razão, não pôde levar seu filho para tomar a dose de vacina contra o sarampo,
saiba que os postos vão permanecer aplicando a vacina até o próximo dia 22 de maio. Portanto, até o dia 22 de maio, você ainda poderá levar seu filho para receber a dose de vacina contra o sarampo. Os postos permanecerão abertos em todo o Brasil até às 17 horas. Tomé, mudanças? Não, nenhuma mudança. Vamos então para o segundo tempo. A única mudança, Oliveira, no tempo, começou a chuviscar aqui em Bragança Paulista. A ameaça existia desde o começo do jogo. Agora não deu mais para segurar, não. Chuvinha vai castigar um pouco o bom público aqui no Marcelo Stefani. O público é bom, mas não chega a lotar o estádio como se esperava. Acerta o seu relógio o Renato Marcília. Vamos para o segundo tempo. O Vasco dá a saída. Bismarck rola para trás. Luizinho estica um pouco mais até Jorge Luiz. Aí o Sidney. Na chegada do centroavante Marco Aurélio, entregou para o Regis. Vasco um pouco desgastado em função dos 3 amistosos contra a Desportiva, Seleção de Brasília e Corumbaense. Ganhou os 3. Faturou uma grana e tem mais um amistoso acertado aí para o dia 1º de maio, feriado nacional. Vai ser lá em Cuiabá contra o Dom Bosco. Os amistosos servem não apenas para que o time fature um pouco mais de dinheiro, mas para que o Nelsinho mantenha o ritmo da equipe e teste alguns jogadores. Macula. Donizete. Rolando no chão para o Mauro Silva. Escapa bem do Luizinho, a torcida gosta. Tiba. E a bola rolada para o Tuquinha, tinha condição legal, ameaçou bater, preferiu o corte, agora sim! A bola prensada vai pela linha de fundo com o árbitro marcando escanteio para o Bragantino. Numa descida realmente perigosa, bem costurada. Um lance que agitou a galera nas arquibancadas aqui no estádio Marcelo Stefani, na cidade de Bragança Paulista, neste comecinho de segundo tempo. Temos 1 minuto e 30 de jogo. Um pouco de demora na devolução da bola, que foi lá para a galera. Tuquinha se enfia ali na área. Tiba também. Bismarck e Eduardo conversam. Gil Baiano faz o levantamento. Regis de soco para tirar. E passou perto, hein? Finalização do Alberto, que apanhou o rebote de primeira. O Regis só espiou. Quer dizer, o Bragantino começa o segundo tempo. Veja aí no replay o bom lance do Bragantino. Quer dizer, né, Raul? O Bragantino começa o segundo tempo como terminou o primeiro, pressionando o Vasco. É o mesmo padrão de jogo, o mesmo estilo de jogo, a mesma determinação. Foi para cima, parece que nem terminou o primeiro tempo para ele, que continua. É a mesma coisa e o Vasco lá atrás ainda com problemas de meio campo. Que boa bola do Bismarck. Edmundo vai atrás, chega primeiro do que ele. Gil Baiano acaba no chão e a falta está marcada. Nelsinho, no primeiro tempo o Vasco sofreu muito com a pressão do Bragantino. Quais os principais problemas que você identificou na equipe? Em primeiro lugar, sistema defensivo muito atrás. Segundo, querendo muito toque de bola no meio de campo, onde é forte da marcação do Bragantino, com jogadores de ataque recuando muito. Temos que abrir para as extremas para poder fazer essa bola em profundidade. Agora o William e Giovani estão fazendo muita falta também, né? Claro, mas são outras coisas. Tem fora, nós temos que jogar com os que estão aqui. Vamos lá. Aí o técnico Nelsinho e o seu depoimento ao repórter Roberto Tomé. O Vasco tenta. Bebeto. Bismarck deixa atrás com Luizinho. Entortou. Alberto recupera a posse de bola para o time do Bragantino. Trouxe para dentro. A antecipação foi do Jorge Luiz. Ligou com o Flávio. Dali para o Bismarck. Na frente, Bebeto, ele, Júnior, no mano a mano, leva melhor o zagueiro do Bragantino e recua de longe para o goleiro Marcelo. Vai sair Birubiru pelo lado direito. Aliás, os laterais trocaram agora. Birubiru nesse segundo tempo vem para a direita, o Gil vai para a esquerda. E o Bandeirinha
trombando com o Tiba. A torcida morreu de rir agora aqui em Bragança do Paulista. Veja aí, vale a pena ver de novo. Foi o Ricardo Luiz Mueller. Derrubado o senhor Ricardo Luiz Mueller, bandeira. Esse lance tem que ir para a videocassetada do Domingão do Faustão, sem dúvida. Alberto. Ele outra vez, tentando, brigando com o Luizinho, conseguiu pegar, ajeitou para o Birubiru fazer o cruzamento, a bola vem para a área do Vasco, Jorge Luiz tira. E o Ney complementa, colocando ali, pegando mal na bola. Candinho, colocando pela lateral. Pois não, Tomé. Candinho, pelo que você já pôde observar, vai se manter a tendência do primeiro tempo, ou seja, a pressão maior por parte do Bragantino? A gente espera isso, né? Nós esperamos manter aquela mesma pressão, determinação, para ver se a gente consegue a vitória. Vamos ver por outro ângulo a trombada do Tiba com o bandeira Ricardo Luiz Mueller. Uma videocassetada para você. Tiba. Entrada dura do Macula. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Caixa Eletrônico Itaú, seu banco a toda hora. Ney. Oliveira, essa altura já é forte a chuva aqui em Bragança, hein? Logo, logo os goleiros terão problemas aí com o campo molhado. Perfeito. Aliás, o técnico Candinho reclamava muito aqui antes do jogo do excesso de chuvas nos jogos do Bragantino. Quase todos os jogos disputados aqui em Bragança foram debaixo de chuva. Birubiru. Luizinho vai atrás dele. Prende, cisca ali o Birubiru. Tiba tentou pegar, se complicou. Jorge Luiz na cobertura, afastando da grande área, colocando pela linha lateral. Birubiru. Agora voltou a jogar do lado esquerdo. Bebeto. Tentou sair do Ney. Conseguiu, só que não percebeu a chegada ali de ladrão do Mauro Silva. Gil Baiano, erguendo a cabeça para mandar para o campo de ataque. Ameaçou apenas. Devolveu para o Mauro Silva. Ele estica um pouco mais para a saída do Ney. Ganha o campo de ataque, entrega para o Donizete. Birubiru fica sobrando lá pela esquerda. Alberto. Conseguiu a passagem, rente a linha lateral, encara Luiz Carlos Vinck, encara também Luizinho, faz o corta-luz com o Birubiru, que derrapa, cai, não houve nada. Marco Aurélio lá dentro da grande área. Tocou para trás para o Donizete, que entrava livre de marcação, só que o Donizete passou batido. E o Vasco responde no contragolpe. Defesa do Bragantino vai se recompondo aos poucos. Demorou muito o Vinck. E o passe saiu errado, em cima do Gil Baiano. Se manda o Bragantino, Tuquinha. Tiba passou, pediu, foi lançado. Marco Aurélio se enfia, mas ele prefere o Tuquinha. Ganhou o fundo, caprichou no cruzamento. Regis. Bola muito alta para o Marco Aurélio. Ele nem arriscou subir. Estava mais para o goleiro. Ney na antecipação. Tá aí o replay. Replay do lance de ataque do Bragantino, que vem de novo. Alberto. Marco Aurélio. Jorge Luiz apenas protege. Vai marcar o quê? Falta? Exatamente, falta do Marco Aurélio. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Festa de torcida sempre tem Kaiser, uma grande cerveja. Confirmando que no Serra Dourada, Goiás e São Paulo vão empatando 1-1. Jogo que está sendo acompanhado pelo Kleber Machado. Gols de Rinaldo para o São Paulo e Wallace para o Goiás, que você pode ver no intervalo, apresentados pelo Léo Batista. Falta para o Vasco lá dentro do grande círculo. Luizinho, Macula,
Não consegue nada com o Mauro Silva. Mas o árbitro está marcando falta. E o Macula fica sentindo, hein? Vamos ver no replay. Levou as mãos ao rosto, o Macula. Permanece no chão. Mauro Silva já se desculpou. Pede desculpas mais uma vez o Mauro Silva, o Macula. Olha aí a falta outra vez. Pegou no rosto realmente. É de longa distância, mas o Marcelo não quer nem saber. Bola escorregadia, tá chovendo. É sempre perigoso, porque o Vasco tem o Eduardo, que pega forte. 4 na barreira do Bragantino. Vai para o canto esquerdo o Marcelo. Eduardo fica aguardando ali com as mãos na cintura. O Flávio, ele passa, bate, carimba a barreira. Luizinho manda para a área do Bragantino. Ney amortece, Marcelo sai e pega. Lembrando que os postos de vacinação vão permanecer aplicando a vacina contra o sarampo até o próximo dia 22 de maio. Se você hoje por alguma razão não pôde levar os seus filhos, não deixe de levá-los até 22 de maio. Olha o Tibo, o Bragantino chegando, ele manda direto. Uma bomba, mas em cima da colocação do goleiro Regis. Centroavante Marco Aurélio que não gostou. Ele se enfiava pelo meio, esperando a bola na cabeça, mas o Tibo mandou direto. Já passamos de 10 minutos no segundo tempo. 0-0 Bragantino e Vasco da Gama. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Flávio. Seria para o Bismarck. Antecipação do Gil Baiano, espertíssimo, fazendo o corte, lançando para o Marco Aurélio. Jorge Luiz vai atrás, Regis sai e a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Logo depois do futebol, capítulo inédito de felicidade. Regis. Flávio apara ali no meio do caminho, deixa com Luizinho, ele distribui buscando o Bebeto. A bola ficou mais para o Júnior, que sai para o jogo. Com ele o Gil Baiano, ganhando o campo de ataque. Tiba acompanha pela meia, ele prende. Macula vai atrás, o passe sai errado. Flávio confere pelo time do Vasco e liga com o Macula. Vai arrancar pela ponta esquerda. Donizete, Macula, foi no corpo do Donizete, o Macula. Uma falta clara. Não tá valendo, não. O Marcílio tá aí, ó. O replay. Foi chutado o Donizete. Uma falta, inclusive, para cartão amarelo, né? Houve uma reclamação por parte do banco de reservas do Bragantino. O Renato Marcília deu uma bronca em todo mundo ali. Marcília vai perdendo um pouco o controle da situação. Isso é lamentável. Agora, os jogadores dos dois times receberam, antes da partida, conforme informou o Tomé, livretos com informações e orientações a todos os jogadores com as regras do futebol. A gente espera... não deu tempo de ler, evidentemente, mas a gente espera que eles leiam. Bebeto. Eduardo quis colocar entre as pernas do Gil Baiano. Na primeira não deu, na segunda conseguiu permanecer de posse da bola. Mas o Tiba chegou ali ajudando, consertando pelo time do Bragantino. Agora Mauro Silva. Gil. Bola muito longa, passou na cara do Tuquinha. Ele não foi, então Luiz Carlos Vinck respondeu pelo Vasco. Birubiru. Alberto. Tuquinha. Bem no lance, Jorge Luiz. Se manda o Vasco. Ney não deixou. Flávio começa tudo outra vez. Bismarck. Mandando aqui na lateral esquerda para o Eduardo. Tirou do Donizete, rolou para o Macula. Que boa bola para o Flávio. Tinha liberdade ali, demorou um pouco. Preferiu esperar pela chegada do Bismarck. Edmundo. Resolveu encarar de longe, que bola perigosa. Ela descaiu. O Marcelo ficou espiando e tomou um susto, sem dúvida, o goleiro do Bragantino. Tá aí o replay, na imagem por trás do gol.
E apesar de não jogar bem, o time do Vasco da Gama tem 2 jogadores que podem a qualquer momento surpreender, como nesse chute aí do Edmundo. O próprio Edmundo, que é um jogador de qualidades que o Brasil todo já conhece. E o Bebeto, né, que é um jogador que não pegou na bola, mas se pintar uma limpa para ele, pode acontecer qualquer coisa. Marco Aurélio. Lá vem bola para a área do Vasco. Tuquinha. Tirou do Flávio. Eduardo. Melhor do que Tiba no lance lá dentro da pequena área para salvar o Vasco. A sobra fica com Gil Baiano. Rolou para o Mauro Silva. Fecha-se todo o time do Vasco. Ele levanta. E levanta demais. Marco Aurélio ficou olhando a bola passar muito alta para sair lá do outro lado. Vamos conferir no replay. A boa presença do Eduardo. Bola do Alberto. Tuquinha apenas escorou. Birubiru mandando uma bala. Pegando muito embaixo. Não levando sorte o lateral esquerdo do Bragantino quando passamos de 15 minutos. 0-0 no placar. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 2173.000. A torcida finalmente comemora uma bola na rede, né? É que o Marcília tinha pedido à mesa que providenciasse uma outra bola. Aí quando ela chegou pro Regis, a outra foi jogada de longe lá para a rede do Vasco. Mauro Silva mete a cabeça. Donizete. Melhor do que ele, Eduardo. Abertura para o Bebeto, dali para o Macula. Bismarck. Vai escapando Donizete, entregou para o Flávio. Ele manda no toque de primeira de volta para o Eduardo. Tentou inverter, colocar lá do lado direito para o Luiz Carlos Vinck, mas bateu mal na bola. E o Bragantino responde. Daí vem contra-ataque. Que boa bola para o Tiba. De frente para o gol. Demorou demais. Preferiu rolar. Tuquinha. Pressionado. Acabou errando o chute. Passou longe do gol do Regis. 35 milhões e 73 mil cruzeiros. A renda aqui em Bragança Paulista com apenas 9.579 pagantes. Eu digo apenas porque a diretoria do Bragantino, especialmente, esperava por um público no mínimo de 15 mil torcedores. E o jogo merecia isso. Afinal, aqui está o líder, o Vasco da Gama, com 21 pontos ganhos, e o Bragantino, o melhor time paulista, com 19 pontos ganhos. Não é isso, Raul Plasman? Exatamente isso. Mais importante ainda, porque joga aí em São Paulo, diante da sua própria torcida. De qualquer forma, seria uma surpresa o público realmente. Porque o futebol teria tudo para agradar, como está agradando. Eu acho que valeria a pena encher mais esse estádio. Agora, na verdade, o Bragantino não tem uma grande torcida. Na decisão do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, pouco mais de 10 mil torcedores viram o jogo. Eduardo manda para a área do Bragantino. Birubiru apenas ajeita, o Marcelo pega. E o Biru sai. Torcida acorda aqui. Júnior. Gil Baiano. Tiba. Eduardo foi na bola. E o Gil Baiano também na bola. Lateral para o Vasco, é o que marca o árbitro Renato Marcília. 18 minutos do segundo tempo, 0-0. Em Goiânia, Goiás 1, São Paulo 1. Antes do Bebeto Júnior, colocando nos pés do Tiba. Ele abre, o Marco Aurélio se enfia lá pelo meio. O Tiba prende demais. Donizete chegou, ele rolou e o Donizete bateu, mas bateu torto. Globo e você, toda hora, tudo a ver. As novas provas das Olimpíadas do Faustão e a estreia de Arquivo Vivo com Dercy Gonçalves. Amanhã, no Domingão do Faustão. Mauro Silva aliviando ali no toque de cabeça pela linha lateral. Foi lá o Edmundo para bater. Deixou para o Luiz Carlos Vinck.
Ganha tempo, lateral direito do Vasco. Bismarck chegou pedindo, ele bateu meio na fogueira. E o Bragantino ficou de posse da bola. Marcado o impedimento aí. Não está valendo, não. O Regis deixou a grande área. Quer dizer, estava valendo sim, porque o Marcília deixou a jogada assim. Só agora. No grito dos jogadores do Vasco. Mas o lance estava mortinho na marcação do bandeira Ricardo Luiz Moelli. Aquele do tombo. Vacilada do árbitro, mas ele marcou. Tanto que o Vasco já cobrou aí o tiro de impedimento. Bola do Sidney recuada para o goleiro Regis, que dali manda para o Vink. Ou melhor, para o Luizinho. Vink está um pouco mais à frente. Ney respondendo, cabeceando, a bola parando nos pés do Flávio. Bismarck. 3 do Bragantino faziam a marcação do Bismarck. Falta. Entrada por trás. Vai sair cartão. Você vai vendo aí o replay enquanto o Marcília mostra aqui cartão amarelo para o camisa 5 do Vasco, Luizinho. Matou a jogada de ataque do Bragantino com uma entrada dura. Pede a maca o Marcília. Vamos ver de novo aí, ó. O replay da falta. Não há necessidade. Recuperado o Marco Aurélio. Os homens da maca vão deixando o campo e o jogo recomeça. Manda voltar a cobrança porque os maqueiros estavam dentro de campo ainda. Agora está valendo. Ney, Marco Aurélio e Jorge Luiz. Ganha a parada o zagueiro do Vasco. Luizinho sai com a bola dominada. Chegamos aos 21 minutos do segundo tempo. 0-0. Neste momento, o técnico Nelsinho do Vasco começa a preparar uma substituição. O jogador Cássio, com a camisa 14, está no aquecimento. Primeira mudança, então, no time do Vasco. Daqui a pouquinho, Cássio, número 14. Vamos aguardar quem é que sai. Para só depois, então, o Raul Plasman fazer a sua análise. Marcado uma falta para o Bragantino ali na altura da linha intermediária. Gil Baiano estava livre aqui pela ponta direita, só que a cobrança foi mal feita. Bola com muita força, ele foi lá, mas saiu. Os postos de vacinação estarão aplicando a vacina contra o sarampo até o próximo dia 22 de maio. Quer dizer, se você hoje, por qualquer razão, não pôde levar o seu filho, vai ter muito tempo, mas não deixe de levá-lo para receber a dose de vacina contra o sarampo no posto mais próximo da sua casa até o dia 22 de maio. Vai bater manual Eduardo pelo time do Vasco. Passou pelo Gil Baiano, atrás dele estava Bismarck pegando, Macula. Reclamou uma falta do Donizete que o árbitro não marcou. Mauro Silva tratou de recuar do meio da rua para o Marcelo. Aí o Biro. Júnior. Gil Baiano. Sidney responde pelo time do Vasco. Gil tentou pegar, não deu para ele. Flávio esticou, boa bola para o Bebeto. Agora Bismarck. Foi lá em cima Edmundo. Marcou um apoio do Edmundo na subida para a tentativa do cabeceio. O árbitro Renato Marcília. Ney. A cobrança, o toque curto até Donizete. Vai saindo do Bismarck que marca a distância. Donizete. Alberto. Procurou alguém para jogar, achou o Gil Baiano sobrando na ponta direita. Ele ergueu a cabeça, ameaçou cruzar, preferiu rolar. De volta para o Alberto. Não deu certo não a tabela dos dois. Luizinho jogando lá no meio, só que ali não tinha ninguém do Vasco. Ney recuperou para o Bragantino, mandou para a ponta esquerda. Luiz Carlos Vink subiu mais do que o Tiba. E mandou pela linha lateral. Arremesso que o Vasco cobrou. Que o Bragantino cobrou, claro. Edmundo. Bebeto. Flávio. Melhor do que ele o Alberto. Marco Aurélio já partiu para receber na frente o lançamento. Regis sai com coragem.
Fica sentindo o goleiro, veja aí no replay. Na verdade, a trombada do Marco Aurélio foi com o Jorge Luiz. Sobrou um pouquinho para o Regis. Ele fica no chão, reclamando atendimento médico, é o que acontece agora. Vai valorizar um pouco, evidentemente. Globo e você, toda hora, tudo a ver. No fundo eletrônico Itaú, você ganha sempre. Roberto Tomé. Bem, acabou de ser feita então a primeira substituição na equipe do Vasco da Gama. Cássio com a camisa 14 no lugar de Macula. Ele vai jogar no meio de campo, ajudando a marcação da equipe do Bragantino. Raul Plasma. O Cássio tem muita velocidade. É o lateral esquerdo, trabalha com a perna canhota. E o Vasco da Gama tem problemas desde o primeiro tempo nesse meio campo. E o Nelsinho optou pelo Cássio porque ele é bom de marcação e é um jogador também que a tendência de ir para o lado esquerdo, jogada de linha de fundo, eu achei válida a modificação. E no Bragantino também uma modificação, o ponta Mauricinho, aquele mesmo que começou no Botafogo de Ribeirão Preto, jogou na seleção de júnior, esteve no Palmeiras, no próprio Vasco da Gama, em Portugal, vai entrar em campo no lugar de Tuquinha. Ele assinou um contrato por 3 meses com o Bragantino. Essa chiadeira da torcida aí seria pela substituição feita no time do Bragantino ou pela demora no atendimento ao Regis Tomé? Parece que a torcida não gostou, não. Em relação à substituição, alguns torcedores mais exaltados chamando o técnico Candinho de burro. Mauricinho, torcedor do Vasco, pode matar a saudade. Aliás, eu tenho uma dúvida, o passe do Mauricinho é dele ou pertence ao Vasco e ele está emprestado aqui ao Bragantino? Tomé pode ter essa informação aí daqui a pouco. Mauricinho que vem de um longo período inativo por causa de uma contusão séria, muito séria. Ele que andou inclusive pelo futebol europeu. Oliveira, confirmando a informação, o passe é do próprio Mauricinho. Ele emprestou o seu passe ao Bragantino por 3 meses. Tá certo. Eduardo, Cássio, Donizete levou a melhor, tentou sair, Bismarck não deixou, Mauro Silva foi lá, rachou com ele, fez a falta, o Vasco vai bater. 26 do segundo tempo, 0-0. Em Goiânia permanece Goiás 1, São Paulo 1. São os 2 jogos deste sábado na abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio deixou escapulir ali, saiu com bola e tudo pela linha de fundo. De graça o tiro de meta para o Bragantino. Recebe de volta o goleiro Marcelo. Retém um pouco. Bate com força de direita. Colocando no campo de ataque. Tentativa do Mauricinho, é a primeira participação dele no jogo. Acabou desarmado pelo Eduardo. É um jogador que certamente vai sentir muito a falta de ritmo. Quase 3 meses inativo. Jorge Luiz. Sobrando ali atrás. Tocando de lado para o Sidney. Luizinho. Bismarck. É muito bom o duelo Bismarck e Mauro Silva. E sempre acaba em falta, né, Raul? Exatamente, porque o Bismarck é mais fraco. O Mauro Silva, como você chamava a atenção no primeiro tempo, é realmente um trator, né? Agora fica difícil, né? Ficar em pé, né? Quando o homem vem com tudo. É um jogador também que tem habilidade, uma certa habilidade, mas sobretudo muita disposição, muita determinação. Quando entra numa dividida é sempre dele. Eduardo, já refeito o Bismarck, Eduardo vai ajeitando ali para bater a falta que favorece o time do Vasco. Marcília corrige o posicionamento da bola. Há um rigor ali um pouco excessivo do árbitro. Edmundo. E o Biro conferindo, deixando com o goleiro Marcelo. Ele rola para o Ney sair jogando. Fica marcando ali a distância, a saída da bola o Bebeto.
Donizete ligando com o Gil. Cássio foi para cima, ele devolveu para o Donizete. Todo mundo marcado lá na frente. Ele prende e manda pelo alto para o Mauricinho na velocidade. Chega primeiro na bola Sidney. Protege, ela sai. Vamos ver o que é que marca o Marcílio. Só tiro de meta, né? Claro. E o Eduardo pede calma ali para o Mauricinho. Os dois se estranham um pouco. E o árbitro vai lá conversar com os dois. Birubiru. Gil com o peito arrumando para o Donizete. Ele recua. Júnior recolheu. Mandou para o Gil Baiano. Donizete. Alberto, Donizete. Tiba. Ney. Já no campo de ataque. Marco Aurélio e Jorge Luiz. E a falta do Marco Aurélio. Usou o braço ali para derrubar o Jorge Luiz quando passamos de 30 minutos neste segundo tempo. 0-0 no placar de Bragança Paulista. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. Roberto Tomé, tivemos mais um cartão amarelo aí. Mais um cartão agora para o jogador Donizete. Ele atingiu por trás o Cássio do Vasco da Gama. E o Cássio está lá no chão. Ó. Vai se levantando, sente um pouco. Mas tudo bem. Vamos para o jogo. Eduardo. Recuando de longe. A torcida do Bragantino vai se irritando. Regis também sem muita pressa. Vai deixando o relógio andar. O Vasco já começa a achar nesta altura que o empate está de muito bom tamanho. Bismarck. Falta do Alberto, o Vasco já bateu. Edmundo, pressionado lá na linha lateral, acabou caindo. Marca só, arremesso manual, Renato Marcílio. Edmundo na bronca, pedindo a falta. E arremesso manual para o Bragantino, já cobrado. Ney. Donizete veio buscar. Recebeu a marcação, tocou de volta para o Ney. Júnior. Donizete, Júnior, os dois trocando bola. Paulo Silva pediu para trabalhar. Ney. E a torcida pede que o time vá para cima do Vasco. Aí um lançamento muito mal feito. Luiz Carlos Vinck deixa a bola sair pela linha de fundo. Logo depois do futebol, capítulo inédito de felicidade. Agora, jogar no ataque é o grande problema do Bragantino. Ele fez apenas 13 gols. É o pior ataque do campeonato. Em compensação, a defesa é a segunda melhor. Sofreu 10 gols. Só perde para do Cruzeiro, que levou 9 gols até agora. Olha o Bebeto. Sentiu a chegada do Eduardo. Toque de primeira foi para o Cássio. Ergueu a cabeça, ameaçou cruzar. Preferiu deixar de volta para o Eduardo. Achou o Flávio ali pelo meio, livre de marcação. Lá na ponta, Luiz Carlos Vinck. Vai para cima dele, Birubiru. Edmundo. Bem marcado pelo Alberto. Tenta consertar o Edmundo e faz falta. Para se ter uma ideia da ineficiência ofensiva do Bragantino, só o jogador Bebeto do Vasco fez 12 gols, um a menos que todo o time do Bragantino. Mauro Silva. Tem mais mudança no time do Vasco daqui a pouquinho. Tem, é o Edson Silva, camisa 15, que está no aquecimento. Gil Baiano. Donizete. Empurrado pelo Flávio. Globo e você toda hora, tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Alberto. Atrás dele estava o Sidney.
Mauro Silva recupera para o Bragantino. Júnior. Aí Gil Baiano. Tentou tomar Bebeto, não conseguiu. Mauro Silva. Alberto. Mauricinho. Vai prendendo, Mauro Silva se enfia. Ele chuta nas costas do Eduardo, linha de fundo, escanteio. Pelo menos o escanteio anima a torcida do Bragantino. Gil Baiano pelo lado direito. Luizinho vai proteger o Regis. Vai para lá também o Eduardo. Bateu o Gil. Tentou afastar Flávio, não conseguiu. Júnior quis apanhar a sobra, acabou derrapando lá dentro da área do Vasco. Chutou mais grama do que bola. E a torcida na maior bronca. Tenta de novo o Bragantino. Alberto. E a bola espirrada sobrando para o Donizete. Ele abre para o Gil Baiano. Chegou junto o Bebeto. Ajudando na marcação, metendo pela linha lateral, aliviando. Já passamos de 35 minutos no segundo tempo, 0-0. Bebeto. Eduardo despacha, Cássio fura. O Edson Souza ainda no aquecimento. Júnior. Mauro Silva vai por dentro. Donizete atropelado, deu a vantagem o Marcília. Marco Aurélio emenda, mas bate torto, é só tiro de meta. Globo em você, toda hora, tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 2173.000. Logo depois do futebol, capítulo inédito de felicidade. Vai sair esse jogador que está com a bola aí, Edmundo. Tira o Edmundo e coloca Edson Souza, o técnico Nelsinho do Vasco da Gama. Raul Plasma. O Edmundo foi um jogador que se desgastou bastante nessa volta que fazia para ajudar o meio-campo. Um jogador que tentou prender a bola, trabalhar com ela. O desgaste foi muito grande, não jogou mal não. A substituição é para garantir o empate de 0-0, reforçando o meio-campo, colocando um homem que ainda tem muito fôlego, né? Quer dizer, tá novinho em folha e o Vasco da Gama protege aquele setor do campo ali. Cumprimentam-se ali os dois jogadores. O número 15 é Edson Souza. Luiz Carlos Vinck cobra a falta lá na ponta direita. Ao Edson Souza, já participando do jogo. Só que não achou a bola. Gil Baiano. Mauricinho. Realmente sente o longo período sem atividade, o Mauricinho. Completamente fora de sintonia. Eduardo fazendo a reposição. A bola sai outra vez. Cássio reclama, mas lateral do Bragantino, claro. E mais um aí, ó. Agora quem meteu para fora foi o Sidney. Bateu o Gil Baiano pro Mauricinho. Entrada dura do Luizinho, falta. Zero a 0 no placar de Bragança. Menos de 7 minutos para terminar o jogo pelo tempo regulamentar. Gil Baiano tem o incentivo da torcida e ele manda para a área do Vasco. Olha aí, o toque de cabeça e a bola sobre o gol. Vai bater tiro de meta, Regis. Além da chuva, começa a ventar forte agora. Jorge Luiz é quem vai bater. Deu para sentir aí, né? Que pressa nenhuma. O resultado é bom para o Vasco. Bebeto, desarmado. Donizete pôs no chão, tocando para trás.
Mauro Silva confere e sai para o jogo ligando com Donizete. Gil mais aberto aqui pelo lado direito. Tirou do Cássio, rolou para o Mauricinho. Na briga com o Eduardo, ganha a parada o lateral do Vasco. Bebeto, que boa bola para o Cássio. Defesa aberta. Ele vai encarando o Gil Baiano. Encarou também o Mauro Silva, caiu e o Marcília marcou. Marcou a falta. Tomou um chega para lá do Mauro Silva na continuação do lance. Veja no replay. Daqui a pouquinho, depois do futebol, capítulo inédito de felicidade. No Serra Dourada, Goiás 1, São Paulo 1. Vamos chegando a uma fase importante do Campeonato Brasileiro. As definições vão começar a acontecer para a fase principal. Vamos ver quais serão os 8 que vão participar da melhor fase do campeonato. Já passamos de 40 minutos. Eduardo. Falta. É o que está marcando o Renato Marcília. Você tem o replay aí para tirar a dúvida. Jogadores do Bragantino reclamam, Birubiru reclama muito e cartão amarelo, Tomé. Exatamente, cartão amarelo para o Birubiru. E foi, a falta aconteceu realmente. Reclamou, tomou cartão de graça. Não deixa de ser uma boa oportunidade para o Vasco. Flávio se enfia lá na cabeça da pequena área. Vai autorizar o Renato Marcília, que ainda conversa com o lateral esquerdo Birubiru do Bragantino. Lá vem bola para a área do Bragantino. Cássio furou. Eduardo foi quem emendou, mas não deu sorte. Globo e você toda hora, tudo a ver. Richard Gere, Andy Garcia. 2 policiais transformados em inimigos mortais. Justiça cega. Hoje em Supercine. Flávio. Dominando lá pelo meio, pelo time do Vasco. Bismarck deixa com Luiz Carlos Vinck. Lateral para o Vasco bater. Lá pela ponta direita, no campo de ataque. Vinck. Outra falta. 42. E o Raul Plasman faz a sua análise final desse jogo que parece, está com toda a pinta. Raul vai terminar 0-0. Tá dando toda a pinta mesmo. 0-0, quem sabe ainda restam alguns minutos aí, alguns segundos, e pode acontecer alguma coisa, né? Mas o placar foi bom para os dois times. Eu acho que melhor para o Vasco do que para o Bragantino, mas de uma maneira geral, bom para os dois. Olha o Bebeto. Antes dele o Marcelo. Agora, em relação ao volume de jogo, o Bragantino não teve muito mais, mas faltou o matador, faltou o homem que chegasse ali embaixo e colocasse para dentro. E o time do Vasco da Gama com sérios problemas de meia cancha. Olha aí o Bragantino chegando, o Tiba tem a chance, cortou, bateu errado. Bateu em cima do Eduardo, quando o Marco Aurélio acompanhava, esperando pelo passe. Tem mais Bragantino. Marcou uma falta o Marcília, ali dentro da grande área. Marcou um empurrão do Tiba. Veja aí o replay. A imagem por trás do gol. Vamos ver de novo na imagem de cima. Faltou perna esquerda. Por isso ele tentou o corte. Mas na verdade, quando tentou o corte, tinha que ter feito o passe para o Marco Aurélio. Desperdiçando grande chance, portanto, o Bragantino no final do jogo. Mais uma vez para você, ó. Regis não tem nenhuma pressa. O relógio está andando. Vamos entrar no último minuto de jogo pelo tempo regulamentar aqui em Bragança Paulista.
torcida do Bragantino começa a gritar timinho, 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 para mexer um pouco com o brilho dos jogadores do Vasco. Edson Souza furou, atrás dele o Birubiru, ameaçou recuar para o Marcelo, mas preferiu sair para o jogo com o Ney. Bismarck não deu passagem não. Botou no chão o quarto zagueiro, o capitão do time do Bragantino, Ney. Daqui a pouquinho, o capítulo inédito de felicidade. Ney. Chegando ao campo de ataque. Vai para cima dele Luizinho, ele distribui. Eduardo não deixou o Marco Aurélio trabalhar. Foi lá para conferir. E o Vasco no campo de ataque. Queria falta o Bebeto. Mandou seguir o Marcília. Então vamos em frente. Donizete, Mauricinho, escorregou. Na continuação o passe mal feito. Cássio agradeceu. Marcada uma falta. Quando já passamos de 45, ficamos por conta do Renato Marcília. Ele já fez sinal que vai acrescentar. Regis. Prendendo. Rolando para o Luizinho. Cássio. Passou pelo Mauro Silva, quem conferiu foi o Ney. E o final do jogo. Termina aqui em Bragança Paulista com 30 segundos de acréscimo. O segundo tempo com 0-0 no placar de Bragança Paulista. O Vasco com esse resultado vai a 22 pontos ganhos e o Bragantino passa a ter 20 pontos ganhos. Realmente, como disse o Raul Plasman, um bom resultado para as duas equipes. Vamos a um rápido intervalo.